Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Pergunta ao Maicon. Eu sou o professor Maicon Silva e nesta aula estaremos dando continuidade ao nosso curso de Análises Estatísticas utilizando o Microsoft Office Excel em sua versão 2016. Bem, na última aula nós entendemos um pouco sobre os conceitos de estatística, o que viria a ser estatística descritivas, entendemos sobre a questão de dados, onde a estatística possui dados qualitativos e quantitativos, e sendo que esses também se subdividem, os qualitativos como nominal e ordinal, e os quantitativos como contínuos e discretos. Na aula de hoje, nós estaremos estudando uma amostra de diâmetro de eixo de motores, onde eles representam dados do tipo quantitativos contínuos. Você pode observar que eles possuem aqui frações, isso que deriva eles contínuos, isso que deriva o tipo deles ser contínuos. E nós estaremos utilizando algumas funções aqui dentro do Excel para avaliar medidas de posição e medidas de dispersão. Bem, como medidas de posição, nós temos a média, a mediana, a moda, o mínimo e o máximo. Como medidas de dispersão, nós temos o erro padrão, o desvio padrão, a variância, a simetria e também a minha amplitude. Aqui mais ao lado, eu coloquei as funções estatísticas matemáticas. Então você pode observar, por exemplo, a média, representada por x barra, ela representa o somatório de xi sobre n, ou seja, o somatório de todos os valores divididos pelo número total da amostra. Eu vou colocar aqui, acrescentar mais um como medidas informativas. Eu vou ter a soma e vou ter o tamanho da amostra. Ok. Então vamos lá. Nesse primeiro ponto, o tamanho da minha amostra. Eu preciso ter esse dado. Para isso, se eu selecionar aqui toda a minha amostra e vir aqui na minha barra de status, eu tenho que a contagem é 19. Já tenho aqui um resumo da média e um resumo da soma. Porém, eu preciso dessa informação aqui nessas células. Para isso, eu vou clicar aqui na célula E20, digitarei igual, para contar, conte, valores. Seleciono toda a minha amostra. Então, aqui está a função de ponto valores, B5 até B23. Ao apertar Enter, eu tenho lá o total de 19 medidas. Então, já tenho aí o tamanho da minha amostra. Vou calcular aqui agora a soma da minha amostra. Igual soma. Seleciono novamente o intervalo das minhas amostras e aperto Enter. Aqui está a soma, 78,72. Bem, a média, como já dito anteriormente e visto aqui na função, é o somatório de todos os valores da minha amostra dividido pelo tamanho da amostra. Ou seja, é igual a essa soma dividido por essa amostra. Tem uma média aqui de 4,14. Porém, se eu não tenho os dados de soma de tamanho de amostra, eu posso resumir esse dado com a seguinte função. Igual média. Observe que existem vários tipos de média. Durante o curso nós estaremos estudando todas essas funções. Ok? Então aqui eu irei utilizar somente média. Ela retorna a média aritmética da minha amostra. Ele pede aqui os números agora. Eu vou simplesmente selecionar meu intervalo. E ao apertar Enter, olha só, eu tenho o mesmo valor, 4,14. Após já termos a nossa média calculada, que foi total aqui de 4,14, conforme visto, nós iremos calcular a nossa mediana. Bem, a mediana ela tem uma particularidade. Observe o seguinte ponto. A mediana ela vai ser calculada de uma forma quando o número for ímpar, quando o tamanho da amostra for ímpar, e vai ser calculada de uma outra forma quando o tamanho dessa amostra for par. Ok?
Então, o primeiro passo para vocês calcular a mediana na mão é classificar os dados do maior para o menor. Então, vou aqui selecionar tudo, classificar e filtrar. E vou personalizar a classificação do menor para o maior. Ok. Por quê? Quando você está calculando na mão, observe que a nossa amostra ela é ímpar. 19 é um número ímpar. Então, vou utilizar a primeira função, onde esse xn ele será a posição do meu número e a partir daí eu faço um cálculo. Observe o seguinte. Eu vou adicionar aqui uma outra coluna. Essa será a minha coluna N. A N ela vai de 1 até o 19. Conforme nós vimos, a nossa amostra possui 19 itens. Vou reformatar aqui. Ok. Então, a nossa amostra ela possui 19 itens. Aqui está. Vai de 1 até 19. Considerem x1, x2, x3, x4 e assim até o x19. Então, como que a mediana para números ímpares ela vai funcionar? X de n mais 1 sobre 2. Quem é n? O tamanho da amostra. Então, 19 mais 1, 20, dividido por 2, 10. Então, eu vou buscar o meu décimo valor. A minha mediana será 4,09, correspondente ao valor x10. Okay? Então, x10 será a minha mediana. Observe. Para calcular no Excel, eu vou utilizar a função med, onde ela retorna a mediana, o número central de um determinado conjunto de dados. Então, o que eu vou fazer? Após selecionar a função med, eu vou selecionar a minha amostra. E observem, quando eu aperto Enter, aí está o valor de 4,09. Agora, supondo que a minha amostra só tivesse 18 itens. Vamos lá. Com 18 itens, a minha mediana não seria mais o 4,09. Por quê? Quando uma amostra possui um número par de elementos, eu tenho que usar essa segunda função. X de n sobre 2 mais o x do n mais 1 sobre 2, dividido por 2. Ou seja, ele vai pegar o valor central. Observem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Está em sequência. O valor central é o 3. Classificado do maior para o menor, ele também será o valor central. Por quê? Eu tenho dois números à esquerda e dois números à direita. Portanto, 3 é a minha mediana. Vamos fazer aqui. X de n sobre 2. Xn sobre 2 vai dar o quê? Se eu tenho 18 amostras, então eu vou ter x9. Quem é x9? 3,95. Mais o x de n mais 1 sobre 2. Ou seja, vai ser o x10. n18 mais 1, 19 sobre 2. Desculpa, aqui é n sobre 2 mais 1. N sobre 2 mais 1. Desculpem aí, pessoal. Então, n sobre 2, 10 mais... n sobre 2, 9 mais 1, 10. Então, o meu x10 é o 4,09. Isso tudo somado e dividido por 2. Então, eu vou somar esses dois valores e dividir por 2. Portanto, a minha mediana para uma amostra par será de 4,02. Vamos testar com a função med. Olha só.
4,02. Ok? Eu vou retornar aqui a amostra com 19 números. Ele está 19 números, só corrigir aqui. Mais um, e aqui não tem esse X. Ok, então a minha mediana voltou para 4,09 por ser o valor central, já que a amostra voltou a ser ímpar. E a moda é o seguinte, a moda, ela no Excel será a função modo. Observe que eu tenho modo múltiplo, modo único e modo como uma função de compatibilidade. Então, eu vou utilizar essa função modo para essa amostra. Ele não irá retornar nenhum modo. Por quê? Olha só, ele retornou não disponível. Por que ele retornou esse erro? O modo é o número que mais se repete numa dada amostra. Por exemplo, se eu tivesse o mesmo valor de 3,74, 3,74 é o mesmo valor. Se eu recalcular meu modo, por que ele retornou ND? Aqui eu arredondei as casas para 2 dígitos. Observem que o valor, o N7, X7, desculpa, essa amostra é 3,74 e tem ainda aqui valores quebrados. Enquanto essa logo abaixo, eu simplesmente coloquei o 3,74 redondo. Então, eu vou colocar aqui a mesma operação, ó, repetir os valores, Ctrl D para copiar a célula de cima, e observe que agora ele me deu o modo de 3,74, conforme está aqui. Então, o modo ele vai fazer exatamente isso. A moda é o número que mais se repete numa amostra ou numa população. Ok? Seguido para o meu mínimo e máximo. O meu mínimo é o menor valor, ou seja, x1. E o meu máximo vai ser o meu xn. Isso levando em consideração esses dados classificados. A função é mínimo. Vou ter o meu x1, que é 2,09. E máximo, selecionando o mesmo intervalo de amostra, que vai ser o meu xn, no caso x19, 5,88. Com isso, nós concluímos as medidas de posição. Eu irei pausar a aula aqui agora, para não ficar tão extensa, e na próxima aula nós estudaremos as medidas de dispersão. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso fique, deixe no comentário. Espero o like de vocês, compartilhem, curtam o vídeo. E se não está inscrito, se inscrevam no canal. Até mais!